Se você vai a um desses lugares, inevitavelmente você vai ter que lidar com o tema da maldição hereditária. A maldição hereditária nunca esteve completamente afastada do nosso meio, porque, conquanto a lei de Moisés, preste atenção, conquanto a lei de Moisés dissesse que Deus visitaria, isso era na lei de Moisés, que foi cumprida na cruz, por aquele que antes de ir para a cruz disse sobre as leis de Moisés: eu, porém, vos digo. E mudou o critério e a referência por uma subjetividade muito mais profunda, para calar toda a boca e fazer todo mundo andar em quebrantamento, sem poder dizer eu não sou assim, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Porém, na lei de Moisés, o Senhor disse: eis que eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a segunda e a terceira geração. Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos, até a segunda e terceira geração. Isso Moisés. Agora, o próprio Deus diz a Davi: se os teus filhos pecarem e transgredirem, eu os açoitarei com a vara da história. Com as lambadas, eles vão experimentar o cacete da eternidade no espaço-tempo. Mas eu não permitirei que nenhum deles se perca. Como foi o caso de Salomão e de Manassés, que são os exemplos mais nojentos disso. Mas quando você lê o livro de Eclesiastes, é o Salomão velho, dizendo tudo que eu vivi é idiotice, é vaidade, é um arrependimento existencial profundo. E Manassés, o Senhor mesmo disse: olha como Manassés está arrebentado, como ele foi ao inferno e está gritando misericórdia de lá. O meu coração, a minha misericórdia é maior do que o meu juízo, e o tirou de lá e o deixou voltar para casa e morrer no seu leito. A própria genealogia dá um testemunho diferente. E aí vem, depois de Davi, você vê Ezequiel, que eu citei aqui, num certo sentido contradizendo Moisés. Moisés diz: eu, Senhor, visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Vem Ezequiel e pergunta, em nome de Deus: porventura, por comerem os pais uvas verdes, embotar-se-ão os dentes dos filhos? E diz: não mais, antes de Jesus. Em Jesus, então, é que isso acabou. Lembram da pergunta em João 9, dos seus apóstolos, perguntando sobre o cego de nascença: quem pecou, esses ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus disse: ninguém! Mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Os karmas são quebrados, todos eles em Cristo e na cruz. Ou como diz Paulo em Colossenses, dizendo que ele rasgou todo o escrito de dívida, toda essa lei da dívida, do apedrejamento, da visitação das maldições contínuas, todas elas foram rasgadas na cruz, aonde ele expôs os principados e potestades ao desprezo, triunfou sobre eles quando rasgou a lei da condenação, que Paulo chama em 2 Coríntios 3 de a lei da morte. Diz que o ministério de Moisés era o ministério da morte, mas que estava em estado de desvanecência, e desvaneceu-se por inteiro diante do esplendor, da resplandecência, da glória de Deus na face de Cristo, segundo aos Coríntios capítulos 3 e 4, pelo amor de Jesus. Entenda isso. Então, se você vai a alguma dessas igrejas, venderam para você a ideia de maldição. E você continua pagando a conta, arriando os despachos evangélicos para ver se quebra a maldição.
Você foi criado em culturas de despachos de outra natureza. Despachos afro-ameríndios, despachos afro, despachos animistas, despachos e oferendas, para aplacar os espíritos, aplacar o azar, aplacar os deuses, aplacar a herança maldita dos seus familiares. Você arriava despachos. Aí alguém te chamou para ir numa igreja, porque o Deus da igreja dos evangélicos é mais forte. Ele chama todos os outros espíritos para uma queda de braço e ele ganha. Assim, já, já, não aguenta nem a minha canhota, pode botar aí, vá, vá. Então, você foi convidado para o novo campeão do UFC espiritual, Jesus Cristo, que é até um nome composto, não é nem Jesus ou Cristo, é Jesus Cristo. É um apelido do maior super-herói, da Marvel dos cristãos. É o que está acima de tudo, a quem o super-homem curva a cabeça. É aquele que não sofre de nenhuma fraqueza de criptonita, é o Jesus Cristo. Ou o Jesus Nazareno, que é um outro nome de poder que se dá a Jesus. Quando na realidade ele só tem poder porque ele é o Cristo. Se ele fosse só Jesus, havia milhares de Jesus nos dias de Jesus. Jesus não era o único, não. Jesus era um nome comum, como Judas, Simão, Manassés, José, vários nomes. Jesus também. Ele só se tornou o Jesus porque ele era o Cristo. E ele é o Cristo porque nele todas as coisas são refeitas. A lei de Moisés viaja por ele, e o que ele não diz que fica, vai. E tudo quanto na lei de Moisés era maldição imperdoável, Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, preste atenção. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que aquele que não teve pecado, que é o Cristo Jesus, Deus o fez pecado por nós. Porque ele foi levantado no madeiro, como está escrito na lei de Moisés, maldito é aquele que é pregado e levantado no madeiro. É maldito. Ele foi feito maldição por todos os malditos. Não só da genealogia dele, mas da genealogia humana. Foi feito maldito por todos os malditos. Pega aquela lista de Moisés, pegue todinha e fixe na cruz. Fixe na cruz. Fixe na cruz. Rasgue e fixe na cruz. Foi o que Paulo fez. Se olha, ele rasgou e pregou na cruz. E os principados e potestades da acusação silenciaram. Estão calados, silenciados na cruz. Mas você, coitado, você sofre um bombardeio. Aonde você vai é maldição para lá, é maldição para cá. Você vive entre a cruz e a caldeirinha, uma cruz que não salva e uma caldeirinha que ferve. É uma cruz que só serve para te pregar, porque Jesus não morreu por ti, é você que tem que ser esfolado nela toda vez, ou então tem que ser fervido no caldeirão do inferno. Não tem muita alternativa, é culpa, é culpa, é culpa. Tem que dar dinheiro, 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 dízimo, 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 entrar em campanha, 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 senão Deus esquece, ele apaga, ele sofre de amnésia. Não tem graça nenhuma, não tem favor imerecido, tudo é adquirido com esforço, com idas a reuniões, com trabalhos forçados. Você tem que virar um obreiro que não falta nada para Deus não se esquecer de você, senão a maldição vem, te pega, te carrega, te leva, porque não há segurança espiritual em nada, a menos que você viva agarrado neuroticamente, dizendo: Deus, Deus, não se esqueça de mim, porque
Porque a maldição está aqui na minha cabeça. É uma espada rodando na cabeça do crente o dia inteiro, e é mais medo que é posto nele, às vezes até o medo político. Se você não votar em fulano de tal, a maldição vai cair primeiro em cima de vocês, depois em cima do país inteiro, a maldição virá. Aí também a maldição é usada para suscitar votação, para fazer você ficar encabrestado. Tudo tem a ver com medo e com maldição. Me diga se não é verdade. Até nas igrejas, que não são de uma teologia assim chamada da maldição, que antigamente eram quase todas as de natureza neopentecostal, que depois influenciaram até as pentecostais, e hoje em dia até as reformadas. Até as reformadas, que sabiam no passado que Jesus tinha levado a maldição na cruz, agora, depois da entrada do puritanismo na igreja antes reformada, eles estão também sendo salvos pelas obras puritanas. A segurança deles vem do puritanismo reformado, das morais puritanas, das justificações moralistas, das santificações litúrgicas. Como agora, por exemplo, se está falando de um avivamento em Asbury, de um monte de garotos lá que estão vivendo aquilo que, quando eu me converti, era normal, a gente começar um culto e não saber mais acabar. Sim, os cultos, quando eu me converti lá em Manaus, era a coisa mais natural. A vigília que começava na sexta, às vezes não acabava no sábado. Às vezes as pessoas chegavam no domingo e tinha gente que estava orando desde quinta lá. E era normal. Você ia para um retiro e a programação acabava toda, porque o povo começava a orar, quebrantamento, derramamento de alegria e de arrependimento e de louvor a Deus, e pronto, ninguém, e nada era especial, era normal. Era normal. Agora, porque teve uma brisazinha, uma garotadinha novinha cantando, angustiado, porque perderam a esperança em tudo. A igreja americana morreu, foi vendida, se vendeu politicamente. Antes já tinha se vendido para a teologia da prosperidade, para a teologia da confissão positiva, para a teologia moral de causa e efeito dos tradicionais, já tinha se vendido para o Partido Republicano, já tinha cultuado Trump, já tinha feito tudo isso. Os pastores sinceros começaram a se suicidar. Os jovens também se suicidando em grande profusão, e ninguém sabia explicar o fenômeno. E eu dizendo daqui, é desesperança. Eles perderam a esperança. Por isso estão morrendo, porque a esperança deles estava na igreja. Eles nasceram no século XX, que era o século no qual eu nasci, pelo qual eu me esforcei, fazendo também junto com alguns como Billy Graham e milhares de outros, que se dispuseram a evangelizar todas as nações da terra no século XX. Dentre eles eu, que fiz tudo o que eu pude para anunciar o evangelho no mundo inteiro. Aí eles veem o século virar e a igreja entrar num despenhadeiro para baixo, ficar uma coisa horrorosa. E aqueles que tinham esperança e tinham se esforçado, mas que não tinham olhado e visto que Jesus disse, e Paulo confirmou, que uma das grandes manifestações da volta do Senhor seria a apostasia da igreja no mundo inteiro. Ela se tornaria a comunidade mais irreconhecível, mais horrorosa, mais blasfema da terra. Seria a igreja apelidada de Jesus, de Cristo. É Paulo quem diz isso. Não virá o fim sem antes chegar essa apostasia. De modo que quanto mais apostasia, mais sinal do fim. E o problema é que muita gente está fazendo parte do sinal do fim, não por estar evangelizando o mundo com boa nova, mas por estar engrossando o caldo da apostasia, lutando pela apostasia, levantando a bandeira da apostasia,
advogando a causa dos apóstatas, entrando nessa, achando que estão servindo a Deus, sendo enganados. Mas uma coisa é fato, o coração nunca tem paz. Nunca tem paz. É de angústia para angústia. É remetido de uma coisa para outra. Quando você pensa que estava resolvendo algo, inventam mais uma dívida. Mais uma dívida. A conta nunca está paga. A maldição é recuperada a cada nova dívida. E aí tudo reinicia-se num processo sem fim, num trabalho de Sísifo, que é aquela figura do inferno grego, aquele desvalido. Eu tenho muita pena do Sísifo no Hades grego, porque é aquele coitado que cumpre a pena infernosa do mundo da morte, do Hades, que era todo dia de manhã pegar uma pedra redonda enorme e rolá-la ladeira acima, fazendo um esforço brutal todo dia, até conseguir colocar a pedra lá no topo da montanha. Aí ele desce. Quando ele vai descendo, a pedra vai voltando de novo. Aí quando ele chega lá embaixo, ela já caiu ao lado dele. Bum. Aí é mais uma noite assombrada, sabendo que no dia seguinte vai ter que começar a rolar a pedra de novo para cima. São os sísifos crentes. Quase todo crente que eu conheço vive existência de Sísifos, rolando uma pedra que não para nunca, todo dia, e o medo da maldição. O que pode acontecer? Deus pode se voltar contra mim. Cara, o diabo faz menos mal do que o Deus dos crentes. O Deus dos crentes é de um capricho infernoso, horroroso, tenebroso, apavorante. Eu não sei como vocês conseguem dizer que o amam. Não devem amá-lo. Porque um Deus assim é apavorante. Vocês devem morrer de medo de Deus. Não de amor por Deus. Deve ser pavor de Deus, que faz vocês andarem nesse caminho de treva, de angústia, de ter que recitar o Salmo 23 todo dia para não perder o poder, recitar o Salmo 91 não sei quantas vezes para não perder o poder. Tem que fazer uma espécie de figa para Deus. Aí é com os símbolos que você queira para dizer: estou contigo, Senhor. Aqui, seja lá o que seja que inventem para você fazer, ou uma saudação que você tem que dizer para provar para todo mundo que você é de Deus, porque Deus não conhece teu coração. A menos que você fique repetindo confissões. É uma loucura. Aí vem essa genealogia de Jesus, viaja por dentro desse pessoal todo e diz que o pecado de toda essa gente não impediu o Cristo de Deus de nascer no lodo, no Pantanal da humanidade. E olha, talvez poucas genealogias humanas sejam tão horrorosas quanto essa aqui. Talvez se a gente pegar uma genealogia de reis incas ou maias, ou até mesmo celtas ou druidas, ou de reis mesopotâmicos, assírios, e se você pegar a genealogia de pessoas importantes da Mesopotâmia antiga, como Hammurabi, e for ver a genealogia dele, eventualmente é muito melhor do que essa genealogia de Jesus. Essa aqui é um horror. A genealogia dos presidentes americanos é melhor do que essa aqui muitas vezes. Teve gente menos danosa do que esses que estão aqui. Horrível. Mas é desse lodo que eclode esse lírio eterno, que eclode a rosa de Saron, que eclode o sol nascente de amanhã. É daí que brota
o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz vem daí, dessa coisa maravilhosa, linda, sublime. Ah, que doçura! E aí, mais do que nunca eu te digo, toda maldição está quebrada na cruz. Se a maldição não estivesse quebrada em Jesus, Jesus não poderia ter nascido dessa genealogia aqui. Teria que ser de genealogia nenhuma, porque todos pecaram e nenhuma genealogia produziria Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para carregar sobre si a maldição da lei e nos tornar livres de toda culpa e de todo pecado, pois agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o espírito do pecado, da morte, foi vencido pelo Espírito da vida, pelo Espírito da graça, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito da vitória, da ressurreição. E acabou. Está consumado. Então preste atenção, eu já falei mais de 1 hora. Eu vou parar aqui. A maldição acabou. Jesus a levou na cruz. Se você voltar a esse assunto é porque você é um incrédulo de verdade. Você não se apropria jamais do que Jesus realizou. Nunca esteve consumado para você porque você não deixa, ou porque você frequenta os lugares aonde a cruz não vale, nem é pregada, aonde o que vale é a oração poderosa do bispo, do apóstolo, do nosso profeta, é a oração do sacrifício das 6 da tarde, é a oração, ou é a novena, ou é o arreio que você faz de algum despacho de crente ou de qualquer outra coisa. Mas não foi feito de uma vez para sempre, como diz o Novo Testamento. Diz que em Jesus, quando a gente crê, essa cruz não se levanta nunca mais, foi uma vez para sempre. Eu criei e está consumado. Nunca mais ela vai precisar se repetir para mim. Eu não terei nunca mais dúvida alguma. Ele levou, ele fez. A palavra dele é fiel. Ele, na cruz, justificou a Manassés. Justificou a Davi, morreu por Davi. Morreu por Judá. Morreu por todos esses reis perversos de Israel. Morreu por Batseba, no seu tesão por Davi, Davi no seu tesão por ela. Morreu por todos esses. Não há nenhuma criatura, Homo sapiens, ou neandertais, ou de qualquer outra natureza que tenha tido o mínimo de consciência pessoal pela qual Jesus não tenha morrido e levado a culpa de alguma natureza consciente sobre ele. Não apenas a culpa humana, mas também aquilo que mexeu com principados e potestades do bem e do mal em todas as dimensões cósmicas e multicósmicas. A cruz é o evento de vórtice mais absoluto que os universos já conheceram. É dali que tudo procede na criação, da imolação do Cordeiro antes da fundação do mundo. É ali que tudo se conclui, na morte do Cordeiro, na história, como testemunho definitivo que está feito e acabado e consumado. Todas as genealogias terminam na cruz. Todas as genealogias terminam na cruz.